Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa rotina de estudo que envolve tantas vezes o nosso dia a dia com as crianças, não é verdade? Há muitas vezes as pessoas têm dúvida de como fazer. Então eu vou dar uma dica hoje que vai ajudar todo mundo. Para isso você vai precisar de um quadro como esse. Esse quadro, ele é bem divididinho porque ele tem os dias da semana, ele também tem metas, checklist e o que é importante. Então você consegue planejar a semana com a criança e deixar o dia a dia dela muito mais fácil para ela se organizar. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá certo? Esse quadro é da Estalo, vocês acham eles em várias lojas aí que vendem material de escritório, material escolar, muitas vezes vocês vão achar ele com uma facilidade. Se não, qualquer grande rede de internet também é fácil de achar, como a Amazon, por exemplo. Combinado? Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Para isso eu vou trabalhar com cores de canetas também, para destacar o que é importante. Quer ver só? Então, por exemplo, eu quero montar a rotina da tarde do meu filho. Meu filho estuda de manhã e eu vou montar a rotina da tarde. Eu sei que ele faz inglês 2 vezes por semana, de segunda e de quarta-feira. Então eu vou já deixar com uma cor fixa e vou marcar aqui inglês, para eu saber que isso já compromete uma parte do dia dele. Na segunda e na quarta-feira. Ele também faz futebol de terça e quinta. Então eu também vou marcar aqui que ele tem futebol de terça e de quinta, tá? Se a gente quiser ser mais específico, a gente pode até marcar o horário que ele faz pra gente ter uma ideia, mas isso são os horários fixos do meu filho. E aí então eu vou com uma outra caneta de outra cor colocar um pouco do que eu quero que ele faça. Então, por exemplo, além da lição de casa, eu posso marcar aqui todo dia que ele tem lição de casa, tá? Além da lição de casa, eu também vou marcar o que eu quero que ele faça a mais. Então vamos supor que de segunda-feira ele tem 2 aulas de história, né? Então vem bastante conteúdo, eu acho interessante ele rever o que ele viu nessa aula. Nem sempre tem lição de história, então não tem como fazer aquela revisão diária. Então eu vou colocar aqui um horário para ele fazer a revisão de história. Na terça-feira eu posso pôr ciências. Na quarta eu posso colocar geografia. Se vai ser antes do inglês ou depois, depende muito do horário. Então eu estou imaginando o que ele fez aqui no final do dia, tá? Essas aulas extras. Mas eu também posso colocar mais para baixo. Posso colocar depois da aula do inglês, tá certo? Depois aqui, na quinta-feira, de repente, eu quero que ele faça um reforço de língua portuguesa, né? Então ele vai fazer uma revisão de língua portuguesa. E na sexta-feira eu vou fazer com que ele faça uma revisão de matemática, tá? Eu sou daquela mãe que eu gosto também de um momento de leitura. Então eu também posso colocar como meta, aí a gente vai colocar como meta, tá? 15 páginas de leitura por dia. Então, 15 páginas de leitura por dia, gente, numa semana, e eu vou contar só de segunda a sexta, são 75 páginas. Em alguns casos, já dá um livro, né? Livros mais de Fundamental 1, principalmente, não chegam nem a 100 páginas. E se for de Fundamental 2, que vai lá por 150, 200 páginas, eles matariam numa semana sem grandes esforços. Então, eu vou colocar aqui que a meta dele também são 15 páginas de leitura por dia, tá certo? O que eu posso colocar como checklist? Por exemplo, ele tem um trabalho de arte para fazer. Ele tem uma pesquisa de história para entregar. Então, tudo que ele tem coisas para fazer, que ele vai demandar mais do que simplesmente uma lição de casa, a gente pode colocar no checklist, tá certo? As metas do que eu quero além. Então, por exemplo, eu posso fazer com que ele faça um estudo de uma música em inglês para ele treinar o inglês dele, né? Então, uma música de inglês por semana.
Então tudo isso vai entrando aqui no nosso planejamento. E o que eu vou colocar no importante? Pode ser desde uma avaliação, então por exemplo, né, dia 28/2, prova de história, por exemplo, né? Então aí eu já tenho marcado aqui. Mas pode ser um aniversário de um amigo, para que ele também coloque coisas que tem a ver com ele também, né? Então eu posso fazer tanto da parte social como a parte pedagógica, tá certo? Então você vai montando o seu quadro, criando o planejamento com ele, e isso com certeza vai dar uma virada de página no estudo diário dele. Gostaram? Então, se você curtiu, por favor, deixa aí o seu likezinho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque logo virão novas coisas e você logo vai ser avisado. Valeu?